Olha, a coleta de resíduos em Timbó será interrompida nesta quinta-feira, feriado de finados, 2 de novembro. A coleta de resíduos orgânicos e recicláveis em Timbó será interrompida nesta quinta-feira, feriado nacional de finados. A coleta de resíduos será realizada na próxima segunda-feira, dia 6 de novembro, nos bairros Centro, Cedrinho, Capitais, Tiroleses, Nações e Imigrantes. A coleta de resíduos recicláveis será realizada na próxima quinta-feira, dia 9 de novembro, nos bairros Vila Germer, Quintino, Fritz Lorenz e Setor Industrial. A Prefeitura de Timbó pede a colaboração da população para que os resíduos sejam acondicionados adequadamente e colocados para a coleta no dia previsto. Portanto, quem teria coleta na quinta-feira, dia 2, que dos resíduos recicláveis, que é a Vila Germer, Quintino, Fritz Lorenz e Setor Industrial, essa coleta então fica para o dia 9 de novembro. Não adianta colocar o saco amarelo ali na calçada, que não será coletado. Então fica para o dia 9 de novembro na Vila Germer, Quintino, Fritz Lorenz e Distrito Industrial. Já os resíduos orgânicos também tem alteração. Os moradores do Centro, Cedrinho, Capitais, Tiroleses e Nações Imigrantes fica para a próxima segunda-feira, dia 6 de novembro, portanto. Muito bem, a Prefeitura de Indaial vai inaugurar hoje, dia 31, às 15 horas, a nova Unidade Básica de Saúde Alexandre da Silva Faria, Nico, localizada na rua Ataíde Rufino, número 609, no bairro Benedito. A unidade já iniciou os atendimentos à comunidade na última sexta-feira, dia 27, e funciona de segunda a sexta, das 8 horas ao meio-dia e das 13 às 17. Nas quartas, o atendimento encerra às 3 horas da tarde para a reunião de equipe. A unidade atenderá moradores dos bairros Benedito e João Paulo II. E após retorno de missão internacional, Jorginho Melo avalia a situação das chuvas em Santa Catarina. No final da tarde deste domingo, dia 29, o governador Jorginho Melo foi à sede da Defesa Civil Estadual de Santa Catarina, em Florianópolis, onde avaliou as informações mais atualizadas sobre as chuvas no estado. O governador chegou do Panamá após uma viagem de 4 dias, onde liderou uma missão internacional. De acordo com os técnicos da Defesa Civil, a chuva deste final de semana foi acima do esperado, principalmente no extremo oeste e Planalto Norte. Os maiores volumes nas últimas 48 horas foram registrados em Dionísio Cerqueira, 215 milímetros, lá em Dionísio Cerqueira, Itaiópolis, aqui no norte, 187 milímetros, e Vitimarsum, 186 milímetros. Inclusive, sobre Vitimarsum, hoje nós temos uma notícia do setor de segurança sobre um jovem que foi arrastado pelas águas, e vamos entender o motivo do que aconteceu, né, ali nesse episódio. Daqui a pouco, no setor de segurança, a gente repercute essa situação. Enquanto isso, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, criticou nesta segunda-feira, dia 30, a atuação do Conselho de Segurança da ONU no conflito entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Vieira, que deixa a presidência do Conselho nesta terça-feira, afirmou que o órgão fracassou em tomar medidas para acabar com o conflito, que já deixou mais de 9 mil mortos. Nas palavras de Vieira, o Conselho fez reuniões, escutou os discursos e não tomou nenhuma decisão fundamental para colocar fim ao sofrimento humano das pessoas na faixa de Gaza. Fracassamos vergonhosamente. O chanceler atribuiu o impasse aos membros permanentes do Conselho, que têm o poder de veto. Os membros permanentes aí, que são a China, a Rússia, a França, os Estados Unidos, e tem mais um membro permanente, são 5, né, Odair, se eu não me engano? São 5 os membros permanentes aí do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil não é um membro permanente. O Reino Unido. É um dos membros rotativos, inclusive com a presidência rotativa. É o último dia hoje da presidência do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. E esses 5 países, eles têm poder de veto. Então, a situação aí da ONU, a gente já tem comentado por aqui, neste conflito especificamente, aí a ONU tem batido cabeça,
tem mostrado aí a sua face mais progressista também. Foi difícil aí para a ONU reconhecer, e ainda tem muitos países membros aí que não reconhecem o direito de autodefesa de Israel, não reconhece o grupo Hamas como um grupo terrorista, enfim, e tudo isso regado aí, o chanceler do Brasil tem razão, né? Regado a muito discurso e pouca ação, pouca coisa prática. E mesmo que saísse uma resolução da ONU, vamos lá, o que isso ia afetar lá na guerra? Porque Israel está realmente decidido aí a acabar com o Hamas. E com isso, certamente, como o Hamas tem utilizado como escudo humano o pessoal da Palestina, da faixa de Gaza, muita gente inocente está morrendo nesse conflito. Mas uma questão importante é a gente lembrar de que numa guerra quem morre primeiro é a verdade, e a ONU se baseia em dados enviados por quem? Para falar número de mortos, enfim, se baseia aí em dados do próprio Hamas. Afinal, Israel não tem acesso a essas informações e a ONU se baseia em dados então enviados pelo Hamas, que além de ser um grupo terrorista, é o grupo que domina politicamente ali a faixa de Gaza. Voltando aqui para o nosso país, o Brasil cria 211 mil vagas de trabalho formal em setembro, pior resultado da série histórica. O Brasil criou 211.764 vagas formais de trabalho em setembro. Foi o pior resultado do mês na série histórica, que começou em janeiro de 2020. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta segunda-feira, dia 30, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O saldo resulta na contratação de 1.917.054 trabalhadores com carteira assinada e de 1.705.293 demissões. No mês anterior foram criadas 220.844 novas vagas de trabalho com carteira assinada no país, também de acordo com o CAGED. Mesmo abaixo dos anos anteriores, o saldo foi positivo em todos os 9 meses de 2023. No mesmo mês de 2021 foram geradas 330 mil vagas de emprego formal em igual período de 2020. O desempenho havia sido de 299.507 postos de trabalho, ou seja, no mesmo mês de 2020, 299 mil postos de trabalho. No mesmo mês de 2022, nós temos 2021, aliás, 330 mil novos postos de trabalho. E agora em 2023, 211 mil vagas de trabalho. Ainda é saldo positivo, mas é necessário acompanhar essa diminuição da série histórica para que a gente não vá lá para um saldo negativo. Olha, e o primeiro-ministro israelense ainda falando sobre esse assunto, Benjamin Netanyahu, recusou-se nesta última segunda-feira a considerar qualquer possibilidade de cessar fogo na guerra que Israel trava ali contra o grupo Hamas desde o dia 7. A Bíblia, né, inclusive Netanyahu cita a Bíblia, diz que há um tempo para a paz e um tempo para a guerra, e este é um tempo de guerra. Em uma aparição perante a imprensa estrangeira, Netanyahu declarou: assim como os Estados Unidos não teriam aceitado um cessar-fogo após o bombardeio em Pearl Harbor, o que foi um episódio na Segunda Guerra Mundial, ou após o ataque terrorista de 11 de setembro, referindo-se aqui às Torres Gêmeas, Israel não aceitará a cessação das hostilidades com o Hamas após os horríveis ataques de 7 de outubro, nos quais mais de 1.400 pessoas morreram e 239 foram sequestradas. Pede-se a Israel que se renda ao Hamas, ao terrorismo, e que se renda à barbárie, e isso não vai acontecer, afirmou o primeiro-ministro israelense. Israel se colocou, claro, por conta da necessidade de fazer alguma coisa para proteger a sua população, se colocou numa posição que agora fica difícil de voltar atrás. Está numa incursão lá na faixa de Gaza, bombardeios constantes lá naquela região, tudo no sentido de exterminar o grupo Hamas, que lhe causa essa ameaça. 1.400 pessoas mortas, 239 sequestrados e agora essa guerra que está por lá. Certamente
a situação dos civis que estão lá na faixa de Gaza é uma situação complicada, tem hospitais que estão com dificuldade para manutenção, uma série de questões humanitárias envolvidas nesse conflito. E o que chama a atenção é a Rússia, inclusive, pedindo um cessar-fogo, né? Que não acontece lá entre Rússia e Ucrânia. Inclusive, teve novos desdobramentos, novos ataques da Rússia contra a Ucrânia nesta semana. E aqui no país, novamente, o PGR recorre contra a atuação de Moraes como assistente de acusação. A Procuradoria-Geral da República, PGR, recorreu ontem, segunda-feira, ao Supremo Tribunal Federal para questionar a decisão que admitiu o ministro Alexandre de Moraes e seus familiares como assistentes de acusação no inquérito que apura supostas agressões ao seu filho, Alexandre Barsi de Moraes, na Itália. Em julho deste ano, o ministro e seus familiares foram hostilizados por brasileiros que o reconheceram no aeroporto lá em Roma, quando ele regressava ao Brasil. Segundo Moraes, o grupo o ofendeu e agrediu fisicamente seu filho, que, de acordo com ele, levou um tapa no rosto. O caso é investigado pela Polícia Federal. E no recurso enviado ao Supremo, a Procuradoria-Geral interina, ou a Procuradora-Geral interina, Eliseta Ramos, pede que o ministro Dias Toffoli reconsidere a decisão que autorizou Moraes a atuar como assistente de acusação. Para Eliseta, a medida é ilegal e se trata de privilégio. Mas quem precisa saber de lei aqui nesse país? Quem precisa saber de lei? E essa situação, inclusive, agravada aí para o ministro Alexandre de Moraes, depois que a própria polícia lá da Itália disse que não houve motivo de agressão, que foi um leve toque que aconteceu aí no óculos do filho do Alexandre de Moraes. Essas gravações, ninguém está tendo acesso. Olha, uma barbaridade que está acontecendo nesse caso aí também do Alexandre de Moraes contra esse pessoal. Ele ficou, na verdade, foi pé da vida porque o xingaram. Ele não aceita o xingamento que ele tem levado depois de tantas decisões esdrúxulas que tem tomado e acha que tá tudo certo, que ele vai sair na rua e vai passar batido. Não é bem assim, doutor Alexandre de Moraes. Tem consequências, decisões têm consequências e é aquela história, né? Se não quer ter as consequências, não tome esse tipo de decisão ou não saia na rua. E a partir do momento que você vira uma pessoa pública, você está sujeito a opiniões de todos os tipos também. Exatamente. Olha, o projeto de lei de autoria do Flávio Bussi, que esteve aqui ontem em entrevista com a gente comentando sobre esse projeto, sobre mais transparência nas obras públicas do município, foi sancionado pelo prefeito Jorge Krieger no dia de ontem. Ainda no momento da entrevista, a lei não tinha sido sancionada, mas no decorrer do dia de ontem, então, aconteceu o sancionamento, então, da lei, que, conforme o vereador Flávio Bussi, tem como objetivo tornar pública e obrigatória a divulgação das informações relativas às obras públicas municipais no próprio site oficial da Prefeitura de Timbó. Além disso, vai assegurar aos cidadãos uma gestão transparente em relação às obras públicas realizadas aqui no município, estimular e possibilitar aos cidadãos o exercício do direito de fiscalização dos gastos públicos e ainda estreitar a relação entre o governo municipal e a sociedade civil a partir da cooperação entre as partes. Muito bem, esse foi o nosso giro de informação na manhã desta terça-feira.